A equipe da TV Difusora é a nossa guia no mundo da pintura maranhense. Vamos conhecer a arte de Rogério Martins, que já retratou em mais de 2.000 telas o acervo arquitetônico do Maranhão. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Basta mais algumas pinceladas, os últimos retoques para dar o efeito desejável e pronto, mais uma obra concluída. Esta retrata uma das tantas sacadas de casarões que compõem nosso acervo arquitetônico. Rogério Martins revela que nos 30 anos de dedicação à pintura, mais de 2.000 telas já foram feitas por ele. Uma inspiração, segundo ele, inexplicável, que, como o próprio costuma dizer, chega a transpirar. Na realidade, é quase como uma condenação, né? Porque eu já nasci com essa coisa de desenhar, de pintar, e por conta disso abandonei muitas carreiras, abandonei várias universidades, tudo por causa da pintura. A pintura sempre foi em primeiro lugar na minha vida. E eu não me arrependi, realmente é o caminho que eu trilhei. Já nasci desenhando, pintando. Há 7 meses, o artista se mudou para este casarão. A construção foi erguida ainda no século XIX. Essa, aliás, tem se tornado uma outra paixão de Rogério, que atualmente divide seu tempo pintando e também restaurando os cômodos da casa. A intenção é uma só. Tudo aqui tem que parecer como antigamente. Quando eu quero pintar alguma coisa, eu vou lá para a rua, olho a minha própria sacada, fotografo, venho, pinto. E com relação à manutenção, à pintura, todas essas coisas que nós fizemos, quando nós alugamos esse casarão já por um prazo bem dilatado, graças a Deus, ele já estava estruturalmente muito bem feito. Faltavam arremates e tudo mais, e uma nova pintura, trocar alguma coisa ou outra, e nisso aí lá se foi uma pequena fortuna também, né? Porque de qualquer forma a gente tem que investir para viver com dignidade, com conforto, né? Mas tem sido gratificante, muito gratificante, não só para mim e para minha esposa, para a gente viver num lugar confortável, como para o meu trabalho. Tem sido fundamental para o meu trabalho. Cristina, mulher de Rogério, revela que no início foi um pouco difícil se adaptar à nova moradia, mas tanto esforço valeu a pena. Na verdade, eu jamais pensei em morar aqui, não queria morar, eu tinha medo de morar no casarão. Mas na espera de alugar alguma coisa ou de comprar algum imóvel, eu fui gostando e principalmente vendo o quanto ele se sente à vontade dentro do casarão. Ele se espalhou, ele bota as telas dele em toda a parte, porque tem muito espaço. E eu comecei a perceber essa alegria e aí eu também comecei a ter amor pelo casarão. E resolvi ficar, eu que decidi ficar. Pelos quadros é possível observar alguns elementos que identificam a personalidade do autor. Traços marcantes que enfatizam o amor e o apego pela história e que, sem dúvida nenhuma, impressionam. As obras do artista também servem como uma espécie de denúncia. Muitas dessas telas retratam a falta de cuidado com os casarões, existentes no centro da capital maranhense. Considerados patrimônio de nossa história, muitos deles se encontram hoje em ruínas. Essa faz parte, né? É uma da visão que eu quero passar, né? Descuidos não só do governo, todo mundo fala aqui do governo, mas dos próprios proprietários, né? Que não estão nem aí usam essa desculpa de governo, mas são imóveis que pertencem a pessoas, a famílias que não estão amando realmente como devem. Gostou dos quadros? Quem quiser obter mais informações sobre a obra do artista, basta acessar o site www.artistarogériomartins.com.br. Vamos agora ancorar na capital pernambucana e conhecer um porto que exporta a tecnologia. Há uma década, o Recife Antigo anda de mãos dadas com um dos principais polos tecnológicos do Brasil. Pernambuco do Frevo, maracatu e forró. Das belas praias e do arquipélago de Fernando de Noronha. Do carnaval que desce as ladeiras de Olinda
e toma conta do interior do estado. Pernambuco de mãos dadas com a tecnologia e com a era digital. Em meio às pontes, rios e arquitetura do Velho Recife, está um dos principais polos tecnológicos do país. O Porto Digital completou uma década de existência, com 130 instituições instaladas e 4.500 pessoas empregadas. A gente quer botar isso para 20 mil empregos diretos daqui a 10 anos. Né? Pretendemos, com isso, também fortalecer a capacidade do Estado em exportar software para todo o país. O sucesso do Porto Digital trouxe um reconhecimento para o Estado na área antes impensável. Pernambuco é visto de forma muito destacada, né? Por se apresentar como um ponto fora da curva. Né? A você montar um mapa nacional de polos de referência de desenvolvimento tecnológico, né? Você vai ver Pernambuco, junto com o Porto Digital, fora dos grandes centros do Sul e Sudeste. Entre as instituições que compõem o Porto está a Jinx, que junto com o Porto também completou uma década. A empresa é especializada na criação e desenvolvimento de games, jogos não apenas de entretenimento, mas que podem ser aplicados a diversos setores. Existe um segmento de games que a gente chama carinhosamente de jogos sérios, né? Que são jogos sérios, são jogos para atender demandas corporativas. E aí dentro disso você tem jogos para educação, jogos para treinamento empresarial, uma coisa razoavelmente distinta do que é jogos para educação em si. E você tem os jogos para campanhas publicitárias, que são os famosos advergames. A Jinx tem 60 funcionários entre 25 e 30 anos. Em uma década, desenvolveu mais de 140 games e é um retrato de como anda a produção e o consumo de games em Pernambuco. Existe uma pesquisa da Abra Games, que é a Associação Nacional dos Desenvolvedores, que aponta Pernambuco já como o segundo maior desenvolvedor de jogos do país. Esse ano, na nova pesquisa da Abra Games, a nossa expectativa é nos tornarmos o principal polo desenvolvedor do Brasil. E quem pensa que desenvolver um game é tarefa fácil, está muito enganado. O desenvolvimento começa com o game designer, que vai elaborar o enredo do jogo. Em seguida, esse enredo é passado para os artistas, que a gente generaliza como artista, mas são diferentes especialidades. Tem um modelador, tem um ilustrador, tem um animador, tem um especialista em interface, em cenário. Depois que é gerado todos esses assets e o documento de game designer com o enredo é passado para o programador, que vai definir o comportamento de todos esses assets dos personagens, responder ao input do jogador, colocar as animações, tudo para funcionar em sequência. O processo envolve entre 3 e 10 funcionários, gente que trabalha respirando os ares do passado, que ocupa o mesmo lugar em um dos centros comerciais mais importantes do Brasil colonial, e que hoje faz história no Brasil e no mundo. E o Nordeste Mais fica por aqui. No próximo sábado, não perca o som do Sonores Fábrica em Pernambuco. Obrigada pela sua companhia e audiência. Um bom domingo, uma ótima semana e até sábado que vem. Tchau!